Pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 13 de maio de 2019 e essa é a nossa sessão de análises para o canal de análise hoje. Começamos pelo Euro-USD. Primeira coisa que eu consigo observar é uma coisa que não me agrada muito, porque esse é um candle de força vendedora. Aqui resistência e aqui resistência. É um candle de força vendedora, está no formato de um estilingue, mas não me agrada muito pensar que essa força vendedora vai contra um ponto de suporte bastante claro e bem estabelecido, que aparece aí no próprio gráfico diário e também no gráfico semanal. Podemos pensar em possibilidade de negociação? É claro que sim, mas eu quero evitar essa contradição, tá? Um dos elementos importantes para mim é a análise da contradição. E a gente pode ver que a zona de 1.1183 é uma zona de suporte, inclusive aparece aqui no gráfico semanal com um ponto de referência anterior. Apesar de ter esse estilingue, né, essa força vendedora, a partir de uma resistência, eu estou fora, tá? Não vou entrar. GBUSD, continuação do movimento de queda, o mercado fez esse primeiro rompimento, em um primeiro momento me pareceu que poderia ser uma direção de força compradora, mas eu diria que essa é a última chance do GBUSD dele retomar o movimento de alta. A última, não existe mais segunda, tá? Segunda chance, por causa que se ele romper esse ponto de suporte aqui, como ele parece que está rompendo, aí eu não vou considerar mais compra, por causa que a força vendedora já foi, está apagando a força compradora. Talvez nos mostre algo mais especificamente amanhã. O STJPY, início do rompimento desse ponto de suporte, é um rompimento mais ou menos, eu acho que ainda é cedo para a gente pensar nesse rompimento de forma imediata, uma certa sombra aqui para o lado de baixo, hoje fez um queda de queda, fechou abaixo, mas deixou uma sombra aqui bastante relevante para o lado de baixo, ainda não tenho claro com relação a isso. É claro, se o mercado for manter essa força de venda, talvez faça uma retração e nos dê venda aqui nos próximos dias. E isso é algo interessante. O STCAD, complicadinho, chicotada para tudo quanto é lado, né? Sobe, desce. Movimento de queda de força vendedora aqui na sexta-feira. Hoje o mercado fez apenas um movimento de alta e, é claro, ainda está dentro dessa lateralização. Sombra para todos os lados, não conseguiu sair. Podemos ver aqui uma rejeição, é claro, de força compradora a partir desse ponto. Zona de resistência e estou fora por enquanto. Enquanto o mercado não sair dessa lateralização, eu estou fora. O STCHF parece que ganhou velocidade na queda, isso é ótimo, rompeu o ponto de suporte. Aqui foi zona de resistência, ganhou velocidade na queda. Faz alguns dias já, inclusive, que eu fiz uns vídeos aí a respeito disso, né, desse acúmulo de sombras para lá de cima, e podemos ver como entrou força vendedora, mais um dia de queda, isso é ótimo. Tudo que a gente precisa é direção. E agora, esperando que essa força de queda se estabeleça um pouco mais, volte, e aí depois nos dê venda. Diógenes, eu quero entrar vendido agora. Eu acho que não é interessante. Para quem acompanha a planilha do RSI, né, para quem atualiza diariamente, que eu falo dela na mentoria e tudo mais, vai ver que o STCHF começou a dar venda há alguns dias e ficou lateralizado, é claro, mas agora a velocidade entrou de fato. Tá? Por enquanto não vejo nada. AUDSD, eu estou comprado com uma operação de compra, nesse momento está em menos 50 e alguma coisa, 55 pips mais ou menos. É um candle de força vendedora, ainda existe todo esse espaço. Não tenho muita
Não tenho clareza aqui para pensar em nenhuma negociação pela estratégia do canal de análise e por enquanto eu estou fora, tá? Então, para mim, está fora de cogitação. NZSD, candle do dia 8 de maio, foi um candle de rejeição, o mercado tentou dar uma continuada, não conseguiu, está ainda se decidindo ainda está se decidindo o que vai fazer a partir desse ponto de referência. Aqui foi zona de resistência, aqui foi suporte, e aqui o mercado ainda não conseguiu romper. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Euro-GBP, ótima possibilidade de venda para amanhã. Vamos ver se isso acontece. Zona de resistência importante, aumento já da sombra aqui, talvez um candle assim pode sinalizar venda para a gente, ou um candle assim também poderia sinalizar. Ótimo, só quero ver entrada de força clara para que eu possa pensar em possível negociação. Por favor, desativar a câmera. Euro JPY. Entrada de força vendedora, tudo isso sinalizando valorização do ien frente às outras moedas. Tivemos rejeição de força compradora aqui na quinta, continuidade na sexta, marcando a retração para esse ponto. Queda, por enquanto, não tem critério. Eu esperaria ou uma retração mais forte para que eu pudesse pensar em venda, ou que o mercado caísse mais para eu pensar em compra. Eurocad, totalmente lateralizado, acúmulo de sombras para o lado de cima, falso rompimento aqui no dia 9 de maio, não houve continuidade, temos aqui uma linha de tendência de alta, não teve continuidade de movimento de alta nem de queda, está preso no triângulo, muita sombra para cima e para baixo, também não me agrada pensar em negociar dentro desses parâmetros. Oh my God, Euro-CHF derreteu. Euro-CHF teve uma oportunidade de venda, inclusive eu falei dessa venda para vocês, comentei por aqui, inclusive pela estratégia do RSI, teve uma venda, eu saí mais ou menos por aqui, o mercado ficou lateralizado e agora finalmente rompeu. A velocidade predominante, qual que é a velocidade mais importante? Nesse momento, a velocidade mais importante ainda é a velocidade alta. Só que isso já está começando a tomar outra proporção, né? Podemos ver força de alta importante e retração aqui um pouco mais fraca, deve estar aqui na casa dos 50%, um pouquinho mais, 61,8%. Falta um pouquinho para o 61,8%. Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. Talvez toque aqui e nos dê oportunidade de compra. Vamos aguardar. O fato é que a queda hoje foi bem importante, né? EURALD. Ignição de força compradora. Vamos dar uma olhada em uma colinha aqui. Analisando o volume, nós podemos ver que os volumes maiores estiveram aqui por volta dessa resistência, e aí veio diminuindo. Esse rompimento, esse candle de sexta-feira teve um volume alto, e o candle de hoje não teve um volume tão alto. Pode ser que esse rompimento, pode ser, né, que ele se mantenha. Tá com cara que sim, né? O que eu vou esperar é que ele faça esse rompimento, dê clareza e depois volte para testar as médias para pensar em possibilidade de compra. Para quem gosta de seguir tendência em períodos menores, no gráfico de 4 horas vai estar bem interessante, bem legal para a gente pensar nessa possibilidade. Tá? Por enquanto, nada. Euro-NZD está se aproximando da resistência, assim como o Euro-GBP. Seria bem legal se ele deixasse para a gente uma sombra para o lado de cima. Uma sombrinha para o lado de cima ia ser interessante para a gente pensar na possibilidade de venda. Acúmulo de sombras para o lado de cima, e se fizesse um candle nesse formato amanhã, seria ótimo, ou até mesmo assim.
tá? Claro que existe a possibilidade de entrar rompendo tudo aí, mas é uma resistência muito importante. Eu vou considerar ela como ponto relevante. GBPJPY tá lindo, força de venda, só aguardar uma retraçãozinha mais fraca e dar continuidade da força de venda anterior. Ótimo. GBPCAD movimento de alta, retração mais fraca, enfim, para todos os efeitos, continua lateralizado, com sombra para cima e para baixo, sem direção clara. Fez movimento de alta, chegou, ó, importante, podemos ver que esse topo foi mais baixo do que esse, e agora, né, aquilo que parecia ser uma ignição de força compradora, o mercado já voltou bastante, no mínimo suspeito, né? GBP-CHF, seguindo a mesma linha do franco suíço, né, o euro-CHF caiu bastante, o GBP-CHF caiu bastante, CHF-JPY subiu. Então, a gente pode ver um movimento de queda importante a partir de uma zona de resistência bem clara, e a partir daqui, força de venda muito legal, inclusive apagando toda a força de compra imediatamente anterior. E agora é só esperar uma retração para nos dar uma venda. E isso é o que eu quero ver nos próximos dias. GPLD, hoje foi um dia de tentativa de ignição de força compradora, não deu muito certo. A gente consegue ver aqui força de alta, retração mais fraca, força de alta, falhou em continuar, voltou aqui, deixou um aumento de sombras. Eu acredito que existe espaço para ele fazer isso aqui, vir buscar essa resistência. Tá? Não tenho critério por causa que o cenário principal que eu consigo identificar é de incerteza. Somando aqui, pegando desde a mínima dessa sombra, até a máxima dessa aqui, nós podemos ver que o mercado está fazendo sombra para cima e para baixo, e isso invalida qualquer ideia de negociação a partir disso. Tá? E então, eu estou fora. GBNZD, também fraqueza, a tendência aparentemente é de alta, o mercado fez o rompimento da principal zona de resistência, né? Tudo que eu preciso aqui é de um candle de ignição de força compradora. Podemos observar, essa aqui era a principal confluência de fatores para o GBNZD, fez o rompimento muito claro, uma retração mais fraca. Amanhã, ou ao longo dessa semana, seria ótimo ver aqui, por exemplo, um candle assim, ó. Ó, que coisa linda seria. Um candle desse formato, né, a favor da velocidade anterior, tá? Por enquanto, não. ALDJPY, estou com uma compra no ALDJPY, tá? É outra operação que também tem perspectiva de posicionamento sem stop loss. Quando eu falo isso, eu sei que causa arrepio em algumas pessoas e tá tudo bem, desde que você... Stop loss é apenas uma das inúmeras formas de fazer gerenciamento de risco, ok? Existem muitas formas de fazer gerenciamento de risco. Stop loss é uma delas. Existe hedge, existe, enfim, uma série. E quando eu falo, né, de operação sem stop loss, não quer dizer que não exista um controle do risco, ok? Somente que a perspectiva aqui é outra. O lote é muito menor e tudo mais, tá? Mas eu estou comprado mais ou menos por aqui, tá? 76, aqui vai estar menos agora, uns 90 pips, aproximadamente. Eu vejo alguma oportunidade pela estratégia do canal de análise? Não. De momento, não. Ok? Pelo menos até agora, não. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. ALDCAD, ignição de força vendedora a partir do rompimento da linha de tendência de alta. No próprio gráfico semanal, a gente pode ver a rejeição. Temos um próximo ponto de suporte que pode segurar o preço, impedir o preço de continuar caindo. Aqui, zona de suporte. Tá, não está longe, está uns 40 pips mais ou menos. Pode ser que segure. Por enquanto, também não tenho nada. ALDCHF, oh my god, eu estava vendido nesse cara,
vendi mais ou menos por aqui, ó, desse HF, fechei aqui, né, e agora, olha só, lindo rompimento, entrada de força importante pra caramba, muito bom, rompimento do ponto de suporte, com muita clareza, é isso que a gente precisa, direção, e o resto a gente dá um jeito. Agora o mercado dando uma retração, pensar em possibilidade de venda a partir da continuação da tendência. Ao DNZD, eu retirei a ordem pendente, estava com a ordem pendente aqui na zona dos 50%, e eu já retirei a ordem pendente, tá? Então eu estava aqui, ó, tá errado aqui, né? Assim. Estava com a ordem pendente aqui na zona de 50%. O mercado não voltou para pegar a ordem e já está andando. Então eu retirei a ordem, vejo sim possibilidade de continuação no movimento de queda, mas já não tenho mais nada. NZDJPY, zona de suporte, o mercado aparentemente fazendo rompimento desse ponto de suporte, podemos ver aqui de forma bastante clara, suporte, 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 falso rompimento, parece que está rompendo, mas precisa ver ainda como é que vai ser esse candle. Uma coisa muito importante é a demarcação da máxima e da mínima dos movimentos, especialmente em zona de suporte. Podemos ver que a mínima desse candle de segunda, sexta, quinta, quarta-feira, a mínima desse movimento aqui é aqui. Deixa eu colocar uma linha de verdade aqui, né? Também não custa nada fazer um negócio bem feito, né? E um rompimento verdadeiro, na minha concepção, tá, teria ultrapassado essa mínima com mais força. Essa sombra que ele deixou para baixo, o fato de ter passado pouca coisa a mínima do candle anterior, é um sinal de que algo não está muito legal nesse rompimento. Ok? Detalhezinhos, mas que já deixa dicas para a gente. Vamos aguardar. Se entrar um candle dissonante de força compradora, eu quero comprar. NZDK lateralizado, talvez a gente tenha nos próximos dias uma entrada de força compradora. Tivemos aqui taxa de juros para o NZD. O mercado veio aqui até os 50%. Não me sinto confiante para comprar agora. Existe uma estrutura de alto, o mercado está pensando se rompe esse ponto de suporte. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, se vai dar continuidade. Qual seria o movimento ideal para a gente identificar uma possibilidade de negociação? Que o candle, esse candle aqui, ou algum outro candle, fizesse algo assim. Oh, man, tô tentando desenhar um negócio direitinho aqui, mas não tá dando muito certo, né? Agora vai dar. Um candle assim, tá? Um candle nesse formato, o mercado bater aqui embaixo e voltar a subir. Pode ser que ele faça o fundo mais alto do que o fundo anterior, tá tudo bem. Ou que ele faça o fundo mais baixo, tanto faz. Ok? E aí sim eu vou pensar em possibilidade de compra. NZDCHF, franco suíço hoje é a grande estrela de movimentação, movimento de queda bastante importante, possível canseira. O que eu visualizo aqui é direção a partir do rompimento, só esperar uma retração para vender de novo, existe essa boa probabilidade. KJPY também ganhando direção, né, com a valorização do Yen, queda, congestionou aqui, né, lateralizou, queda de novo, pode ser que uma voltadinha para cá, para esse ponto que foi suporte e agora vira resistência, nos dê oportunidade de venda, e isso me interessa bastante também. KDHF, mais um de queda, direção está clara, a partir inclusive desse topo sendo mais baixo do que esse, topo duplo, rompimento da linha de tendência de alta. Hoje, especificamente, ótimo, muito bom. Agora é só aguardar, né, uma retraçãozinha para cá para dar venda para a gente, tá? Isso é o que me interessa. Vou até marcar aqui já. Essa zona aí me interessa bastante. CHFJPY, estou comprado, mais ou menos por esse preço aqui. O mercado subiu. O CHFJPY está exatamente entre
a força compradora do Ien e a força compradora do franco suíço. Hoje foi um dia que não foi de muita alta, mas ainda assim a operação está positiva e eu vejo possibilidade de alta. Que mais? Mais nada, né? Eu não, enfim, não vejo nenhuma possibilidade. Hoje é segunda-feira, eu vejo sim muitos pares ganhando força, ganhando direção, e isso é uma coisa bem bacana, bem legal, que pode se transformar em oportunidade para a gente, porque é isso que a gente precisa. O mercado está parado, com sombra, dentro de máxima e mínima de lateralização, não dá para negociar. Dúvidas, pessoal? Perguntas e comentários? Jorge? Sim, senhor. Bom. Bom, Aí mesmo no CAD, não, no CAD, o áudio, esse aí é qual? Áudio JPY. áudio JPY. Ele já não seria um candle de... Ele fez uma retração, bateu na média, já fez um candle de descida. Já poderia ser considerado. Você fala essa retração aqui? Isso. Sim. Se nós olharmos através do gráfico de 4 horas ou até o gráfico de 1 hora, a estrutura fica bem clara de queda. Hein? Movimento de queda, retração e aqui continuação. Existem muitas formas de tendência, tá? E eu particularmente não tenho a ideia de pegar todas elas, ok? Mas existem muitas formas de tendência. Existe aquela tendência que faz um movimento e aí o mercado faz assim, ó. E aí faz outro movimento, aí o mercado faz assim. Aí movimento, aí o mercado faz assim. Ok. Existe aquela tendência que ela parece como se ela fosse menor, que ela faz assim, ó, movimentozinho pequenininho, aí faz um... Dá a impressão que é uma tendência muito acirrada, muito apertada. Existe aquela tendência que ela faz movimento de alta, ele faz só um candlezinho ali, um negocinho bem pequeno e faz um outro negócio. Faz assim, ó, retração minúscula. Só que praticamente todas essas tendências, o coração delas é do mesmo formato. Porque se você olha essa tendência aqui no gráfico diário, né, no gráfico de 1 hora, ela pode aparecer nesse formato assim, ó. Aí você olha no gráfico diário e fala assim, nossa, essa tendência está muito ruim, ou está muito apertada, não está dando retração, porque em uma tendência como essa aqui, por exemplo, que eu estou desenhando aqui, fica difícil você identificar os padrões de forma precisa. E aí que você tem que entender a correlação entre os períodos para que você possa olhar essa tendência no gráfico diário e falar assim, legal, a tendência no gráfico diário, ok. Só que se eu entrar no gráfico de 1 hora, eu vou conseguir ver os detalhes dos padrões de candle de forma muito mais clara. Você entendeu, patrão? Entendi. E é exatamente isso que eu vejo aqui. Então, existe uma tendência de queda no gráfico diário? Sim, existe. Essa tendência de queda ela aparece mais, para ser mais possivelmente negociada, no gráfico de 1 hora, onde aqui dá para a gente ver os detalhes, dá para ver a ignição, dá para ver a retração com detalhes, ok? Mas o meu foco principal é as operações no gráfico diário, as tendências que se apresentam nesse formato grande a partir do gráfico diário. Porque senão daí eu tenho que baixar aqui no gráfico de 1 hora para ver os detalhes e eu não posso ficar olhando de hora em hora. Mas a sua observação está correta, porque se vê isso claramente no gráfico de 1 hora, inclusive com esse topo aqui sendo mais baixo do que esse, e rompimento da linha de tendência de baixa, alta e tudo mais. É porque eu achei, apesar de ser um candle apenas, eu achei ele significativo, né, essa retração. Sim, Representado no candle no movimento de um candle, né? Que você sim. aparece a sombra e aí logo você desce, aparece a sombra e vem logo um candle de força vendedora, né? Aqui, ó. Força, retração. Eu falo que essas tendências são tendências apertadas, porque você não consegue identificar com clareza os padrões aqui. Aí, quando você entra no período menor, você vê aquele movimentão bonito, a retração inteira, aquele movimentão. Então, é muito uma questão de perspectiva, mas a sua observação está certa. É isso mesmo.
A mesma coisa no CAD de JPY. Eu acho que também está no mesmo desenho. Olha lá. Sim. Igualzinho. Sim. 4 horas está lindo, porque temos aqui direção, retração, de novo direção, retração, direção, retração. E esse é um dos desafios de se operar nos períodos mais longos, porque enquanto você vê isso aqui o dia inteiro, se for operar no gráfico de 15 minutos em vários pares, você vê esses movimentos inteiros e tudo mais acontecer várias vezes por dia, né? O dia inteiro. Se você procurar em diversos ativos, você vai achar aí muitas oportunidades nesse formato. Só que no gráfico diário as coisas levam mais tempo para acontecer. Se pegar o gráfico semanal, então, para esperar um movimento desse, por exemplo, esse, quer ver, ó, que a coisa mais importante é a proporção. Esse aqui é o desenho exatamente que eu procuro. Quer ver? Esse aqui é o desenho que eu procuro. Onde essa aqui é a velocidade principal e essa aqui, vou marcar de outra cor, é a retração. E o que eu procuro especificamente é um candle de ignição a partir do final dessa retração. Se você olhar no gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, isso aqui acontece o tempo todo. Né? Só que no gráfico diário, por exemplo, ó, isso aqui levou 88 períodos, 88 horas. Né? Então, para um par normal, isso representa 4 meses. Mas aí é o famoso trade-off, né? Aquela troca conflitante. Você escolhe você ganha uma de um lado, você perde o outro. Não existe algo absoluto. Sempre que você está ganhando alguma coisa de um lado, você ganha do outro. Por exemplo, se você for operar isso aqui no gráfico de 15 minutos, nós temos aqui a estrutura, ó. Estrutura, retração mais fraca, estrutura de novo e tudo mais. Se você for operar, você vai precisar demandar mais tempo, você vai precisar incorrer no ruído no mercado, diminuição da exposição. Não, diminuição do espaço que você dá para o mercado se movimentar, o que pode acabar em mais violinadas gratuitas, aumento do lote e tudo mais. Então, em compensação no gráfico diário, se leva bastante tempo você ver uma estrutura dessa formada inteira, mas a sua leitura está ótima. Tem alunos, tem pessoas que procuram a estrutura, essa estrutura, né, do velocidade, empurra, solta e tudo mais, em períodos menores, gráfico de 1 hora, 15 minutos, né, até os 5 minutos, inclusive, pode ser útil para fazer adição nas operações. Então, tudo bonitinho. Eu acho bem estressante, tá? Eu acho estressante e a probabilidade também de cometer erros é algo grande. É basicamente como tudo, entendeu? Mas sua observação tá certa, patrão. Valeu. Valeu. Bom, pessoal, então, quem vai participar da mentoria, nos vemos lá em 5 minutos. Vou tomar uma água e já que eu mando o link para vocês. Forte abraço, boa noite e até daqui a pouco. Da próxima vez lá,